Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a síndrome dos ovários policísticos. Um assunto que é muito frequente, não só no consultório do endocrinologista, mas também do ginecologista. E ele é tão frequente porque pode ocorrer em até cerca de 20% das mulheres em idade reprodutiva. E esses pacientes chegam para a gente no consultório, geralmente com uma queixa de hirsutismo, que é o aumento de pelos com uma distribuição masculina, ou também com a queixa de infertilidade. E geralmente essas pacientes querem saber, Murilo, por que eu tenho essa doença? Por que eu tenho essa síndrome dos ovários policísticos? A causa é multifatorial, ou seja, existem vários mecanismos envolvidos na patogênese dessa doença. Acredita-se que as mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, elas têm uma maior produção ou uma maior sensibilidade aos androgênios e também uma maior resistência insulínica. E por ser tão prevalente essa síndrome, ela acaba sendo muito estudada e já foi identificado alguns fatores que estão relacionados à síndrome dos ovários policísticos. A mulher que tem essa síndrome, ela tem um risco aumentado ao diabetes, à obesidade, à dislipidemia, síndrome metabólica, aumento de gordura no fígado, pode ter também aumento do risco cardiovascular, aumento do câncer de endométrio e até ansiedade e depressão. E o diagnóstico, como eu faço esse diagnóstico? O diagnóstico é de exclusão. Aqui não vale a gente explicar tão bem como é feito o diagnóstico, é bem criterioso, envolve inúmeras etapas, mas é importante dizer que precisa se excluir outras doenças antes de falar que a mulher tem síndrome dos ovários policísticos. Uma outra coisa importante é dizer que a paciente que tem síndrome dos ovários policísticos não tem sempre o mesmo fenótipo, não é sempre a mesma apresentação. Como assim? Então a paciente ela pode ter síndrome dos ovários policísticos sem ter o ovário policístico propriamente dito. Ela pode ter um espectro diferente da doença. Ela pode ter resistência à insulina, ela pode ter infertilidade, pode ter ciclos anovulatórios, pode ter hiperandrogenismo, ou seja, acne, aumento de pelos. Então, nem todas as mulheres com síndrome dos ovários policísticos têm o mesmo espectro da doença. Então, o tratamento vai acabar variando com o espectro daquele paciente, daquela manifestação da doença naquela paciente. É a partir desses dados que o médico decide qual medicação vai ser mais apropriada para aquela determinada paciente. Eu costumo dizer que, além das medicações, o tratamento da síndrome dos ovários policísticos envolve outros pilares, como uma dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos, principalmente se a fertilidade for uma preocupação. É importante o controle do peso nessas pacientes para que ocorra uma retomada dos ciclos ovulatórios. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que se você tem essa síndrome, não tem opção de ser sedentária. Então, você obrigatoriamente tem que ser adepta à prática de exercícios físicos. Então, se você tem algum sinal, sintoma compatível com a síndrome dos ovários policísticos, como um aumento de acne, aumento de pelos com uma distribuição masculina, uma queda de cabelos, irregularidade menstrual, procure um ginecologista ou endocrinologista para que possa ser realizada uma avaliação individual. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre a síndrome dos ovários policísticos. Se você gostou, compartilha com um amigo e até a próxima.